Mas a gente vem aqui de 1834, onde o Louis deu uma grande contribuição lá em Paris para toda a medicina mundial, exigindo que tivesse grupo controle, definição de desfecho, todas essas coisas. Mas foi só em 1948, portanto, mais de 100 anos depois, que foi feito o primeiro ensaio clínico controlado, randomizado e cego da literatura médica. Não é? Levou mais 100 anos. Por quê? Por aquilo que nós falamos, né? É a fantasia, né? É a mágica, né? É a emoção embotando a mente humana. E aquela coisa também da lei do menor esforço, né? Em vez de eu provar que fosfetilamida funciona e cura câncer, eu vou dizer que ela funciona, cura câncer, vou distribuir, etc., mas sem base científica nenhuma. Na hora que você vai testar isso, tudo isso desaparece. Eu lembro quando eu era adolescente, um repórter tinha um programa de televisão em São Paulo para dizer que a casca do ipê roxo curava câncer. Se curou algum, ninguém nunca comprovou, mas acabaram com o ipê roxo na flora brasileira. Não é? Então, isso é o império da ignorância e da barbárie. É preciso que a gente vá usando ciência e teste, né? E que não tenha também preconceito. Não é? Faça estudos de qualidade comparativos para ver se aquela hipótese se comprova ou não. E isso é fundamental. Mas em 1948, os professores Bradford Hills e o professor Cochrane, né, Archibald Cochrane, receberam doses de streptomicina, né, que um pesquisador americano tinha procurado a vida toda, né, uma substância que, espelhado na experiência do Fleming, da descoberta da penicilina, ele queria achar alguma substância também num fungo que destruísse a bactéria, né, da tuberculose, o bacilo de Koch. E ele se dispôs a isso e procurou isso quase que universalmente até encontrar, extraiu a streptomicina, aquilo funcionava em vivo. Ele mandou para o Cochrane e para o professor Bradford Hills fazerem, eles que tinham experiência na Inglaterra com ensaios clínicos, né, a fazer um ensaio clínico. E o Cochrane, o Bradford Hills e outros colegas da época sentaram numa sala para discutir como é que nós vamos dar essa droga. Para quem? Para o caso mais grave? Para o caso mais leve? Não é? Para quem já foi tratado? Para quem nunca foi tratado? Naquela época colocava o paciente com tuberculose de repouso no leito. Era isso que se fazia. Não é? Então eles desenharam o ensaio clínico, planejaram, randomizaram, não é? Porque eles falaram para quem nós vamos dar. E nessa discussão de para quem dar o medicamento, alguém falou sorte, sortilégio, tudo na vida é por sorte. Então vamos sortear quem vai receber streptomicina e quem vai receber repouso no leito, ok? E estudaram então 90 pacientes e viram em cada grupo e viram depois de 6 meses que haviam morrido 30 pacientes no grupo que ficou de repouso e 15 no grupo que recebeu streptomicina. Conclusão: streptomicina reduz a mortalidade por tuberculose em 50%. Fantástico, o primeiro tratamento que surgiu para tuberculose, e vejo os senhores, é válido até hoje, porque foi obtido essa informação, esse conhecimento de maneira adequada no estudo comparativo bem desenhado, duplo cego, etc. e tal. Ok? Só lembrando também, né, que suco de lima e limão previne escorbuto até hoje, né? 250 anos depois da experiência do Linde. Então, essa história de controvérsia em saúde e medicina, na realidade, ela traduz uma ausência de boas hipóteses comprovadas por estudos controlados, randomizados, duplo cego de boa qualidade. E você vai aprender a fazer isso, você vai aprender a exigir isso, e você vai aprender a criticar se aquilo que foi publicado seguiu todos os princípios para que a evidência tenha qualidade, não é? Então, esse estudo mostrou que streptomicina curava a tuberculose,
Isso é válido até hoje, não é? Mas esse foi o modelo da busca de evidência da literatura. O Cochrane, que já tinha sido voluntário na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial, ficou entusiasmadíssimo com os ensaios clínicos e passou o resto da vida estimulando as pessoas a fazerem ensaios clínicos controlados, randomizados, duplo cego. E não só as pessoas em geral, particularmente seus discípulos, que acabaram, de uma forma ou de outra, fundando a colaboração Cochrane mundial. Bom, esse aqui que vocês estão vendo é o Ernest Kodman, que é considerado o pai da cirurgia baseada em evidências, não é? E ele era professor da Harvard, ele era professor de ortopedia. Os ortopedistas têm um papel muito importante na história da medicina baseada em evidências e rendo a eles aqui a minha homenagem. E ele, um determinado momento, em 1910, lá na Harvard, reuniu todo mundo e começou a convidá-los a fazerem uma fichinha que tivesse os sintomas, o exame físico do paciente, a conduta, a cirurgia e os resultados, para ver quem tinha mais habilidade em cada área, para ter um especialista em ortopedia, outro em gastrocirurgia e assim por diante, outro em trauma, não é? E o pessoal foi desconfiado dele e ele foi presenteado com um cartão azul e foi mandado embora da Harvard, porque estava pondo em xeque o conhecimento das autoridades que andavam por lá. Ok? Bom, ele foi em seguida adotado pela Associação Médica Americana, que pensava como ele, não é? E acabou criando os princípios de qualificação dos hospitais que são vigentes até hoje. E ele entrou para a história da medicina, né, como criador, né, da qualidade e qualificação hospitalar, de qualidade de assistência médica, e também como um fundador da cirurgia baseada em evidências. Eu fui lá na Harvard procurar descobrir quem é que tinha mandado ele embora. Você sabe que eu não encontrei. Então, continuo sem saber, mas eu sei quem é o Ernest Amory Kodman, né, que começou a introduzir no ensino médico o uso das evidências, particularmente em cirurgia. Bom, esse slide aqui é um dos meus favoritos, que mostra William Harvey, né, mostrando para o rei Charles I, em 1628, a sua experiência do ciclo cardíaco, né, um experimento do ciclo cardíaco. Por que eu estou mostrando isso? Porque até esse momento, até a descrição do ciclo cardíaco por Harvey, todo mundo achava que o sangue, né, era produzido continuadamente no organismo, não é? E que ele vinha para o coração, atravessava o ventrículo direito para o esquerdo, depois ele era distribuído e depois o fígado fazia mais sangue e esse ciclo se repetia. E o Harvey fez um raciocínio lógico, falou, olha, se é da aorta saem 3 litros por minuto, durante 1 hora vão sair 180 litros. O animal pesa 20 quilos, como é que pode o fígado produzir isso com essa intensidade? E ele foi além, falou, deve existir um sistema, que hoje nós sabemos que são os capilares, que faz esse sangue recircular, não é? Então, descreveu como é o ciclo cardíaco hoje, quer dizer, o sangue que retorna e vai para o ventrículo direito, de lá vai para o pulmão, se oxigena, vai para o ventrículo esquerdo, é distribuído, depois ele volta e formando então o ciclo cardíaco. Isso mudou o pensamento de toda a medicina, não é? É considerado hoje uma das maiores descobertas da história da medicina. Essa ainda está entre as 10 primeiras mais importantes. Mas na época dele tentaram desmoralizá-lo e humilhá-lo e chamá-lo de, assim, Will Dealer, é alguma coisa assim como camelô, não é? Porque ele mexia com o ciclo cardíaco e o camelô faz círculos de, vamos dizer assim, gente pouco esperta em volta dele, não é? E ele foi então mostrar o ciclo cardíaco para o rei da Inglaterra, exatamente para que a ciência dele, o conhecimento, a evidência sobrevivesse.
Então não basta só você ter conhecimento científico, é preciso também ter apoio político para que isso vá para frente, senão interessa àqueles que nos querem dominar, né, que nós fiquemos na escuridão das cavernas da ignorância. Então, houve dois movimentos importantes no século passado, não é? Eu espero que tenha um tão importante no século atual. Mas no século passado, nós tivemos dois pontos chaves. Primeiro foi a avaliação das escolas médicas nos Estados Unidos, em 1910, na época do Codman, em que o Flexner foi contratado pela Associação Médica Americana para avaliar os cursos de medicina. E os cursos duravam 4 a 6 semanas, eram ridículos, para falar a verdade, né? Era uma medicina cruel e miseravelmente pobre. Aí ele, como era estudioso, foi ver, ele sabia muita ciência. Quem tiver interessado em ler os relatórios do Flexner, você vai ver que ele sabia muito, não era um burocrático, ele era um cientista, vamos começar por aí. Então o que ele fez? Ele foi ver o que já se sabia na medicina, já existia o ciclo cardíaco do Harvey, já existia anatomia nos seus mínimos detalhes, já existia a microbiologia do Pasteur e assim sucessivamente, não é? Olha, para ter uma escola médica tem que ensinar tudo isso, vai ter que durar 4 anos, vai ter que ensinar o mecanismo das doenças, vai ter que se ensinar a fisiopatologia. E a medicina deu um salto violento, as escolas americanas passaram a ter 4 anos, depois 6 anos, e as que eram ruins, que ele considerou ruins, ele mandou fechar umas 60 escolas, ok? Então nós estamos esperando que um novo Flexner aqui no Brasil para ver se fecha alguma que não tenha qualidade, não é? Mas de qualquer maneira, a medicina passou então, depois do Flexner, para um tratamento que se baseava no mecanismo das doenças, na fisiopatologia. Depois a gente começou a ver que não bastava a fisiopatologia, a fisiopatologia é uma teoria, né? Que envolve um pouco de epidemiologia, um pouco de axiologia, um pouco de clínica, um pouco de experiência, um pouco de anatomia patológica, não é? Mas o resultado mesmo de um tratamento você mede pela avaliação dos desfechos. Quando você vai avaliar coisas que têm uma lógica, não é? Nem sempre a lógica persiste, porque é muita pretensão achar que a gente vai acertar na mosca, naquele lugar que está errado e vai consertar aquilo, não é? Então, por exemplo, você pega assim, as mulheres começam a envelhecer, o ovário começa a atrofiar, não é? Você pega e vê que a pele começa a encarquilhar, né? Criar rugas, começa a ter sangramento vaginal. Fala, o que está faltando nessa mulher? Está faltando hormônio, o ovário não está funcionando. Então, vou repor os hormônios. Essa é a medicina da lógica. Como é que é a medicina da evidência? Bom, então vamos fazer estudos comparativos, já tenho a hipótese. E vamos dar hormônio, repor o hormônio das mulheres na menopausa e ver o que acontece com a pele dela, com a fratura dos ossos, o que acontece com o sangramento vaginal, etc. Mas não, o pessoal, na prática, começou a repor o hormônio para as mulheres, né? Sem fazer o estudo comparativo baseado na lógica. E quando se fez o estudo comparativo, se viu que a reposição do hormônio, na realidade, causava câncer de mama, causava tromboembolismo, infarto do miocárdio, uma série de complicações que faziam, em outras palavras, mais mal do que bem, e ninguém provou o contrário até hoje, e essa reposição foi para o buraco, não é? Então, é fundamental que a gente saiba se o tratamento tem efetividade e eficiência. Esse é o título de um livro escrito pelo Cochrane, em 1972, né, que eu tive a honra de acompanhar depois em 1987, um livro de comemoração dos 25 anos desse livro, não é? Em que ele pedia efetividade e eficiência. Como é que ele escreveu esse livro? Porque o Ministério da Saúde inglês pediu que ele fizesse uma análise crítica da medicina inglesa. Ele começou a questionar. Das crianças que vocês arrancam as amígdalas, quantos por cento tem melhor algum benefício depois disso? Das pessoas que vocês estão arrancando o estômago porque tem úlcera,
Qual o benefício comparado com aquelas que você só fez tratamento clínico, não é? E hoje a gente sabe que úlcera se trata com antibiótico, mas se arrancou o estômago das pessoas numa época que nem tinha antibiótico ainda, vocês imaginam a catástrofe que era isso. Eu mesmo, no meu curso médico, a palavra que eu mais ouvi, o termo que eu mais ouvi foi gastrectomia com vagotomia seletiva, com vagotomia seletiva. E não se faz mais. Não é? E por que isso persistiu por décadas? Porque não havia estudos comparativos. Então, a medicina sai, na década de 70, da medicina da lógica para a medicina da evidência, da comprovação comparativa de que se aquilo funciona, é seguro e se tem as 3 coisas que nós queremos com medicina baseada em evidências. Saber se tem eficácia, se funciona no mundo ideal. É um paciente que está na UTI, eu dou nitroprusiato para ele para tratar a crise hipertensiva e vejo se a droga funciona ou não, para baixar a pressão. Se o tratamento tem efetividade, se funciona no mundo real. O paciente vai para casa depois de tratar a crise hipertensiva, eu dou uma receitinha para ele, vamos ver se na casa dele fica com a pressão controlada. Para isso ele precisa ter dinheiro para comprar o remédio, tomar o remédio direito, o remédio funcionar, não ter efeito colateral e ser seguro, não é? Isso é efetividade. Eu preciso procurar evidências se esse tratamento, não é? Se ele é simples e barato, se ele tem eficiência. Então é isso que vocês vão aprender aqui, como buscar eficiência no tratamento dos seus pacientes, na gestão do seu hospital, na prescrição para os seus familiares, né, nos cuidados com aqueles que você quer bem. E finalmente se é seguro, porque se não for seguro, não adianta se fazer nada, não é? Bom, esse aqui é o Flexner, nossa homenagem ao Flexner. E esse é o Cochrane, que diz o seguinte, disse em 79, né? É certamente motivo de grande crítica para a nossa profissão, de profissional da saúde, o médico, que nós não tenhamos organizados um resumo crítico, né, por especialidade ou subespecialidade, adaptado periodicamente de todos os ensaios clínicos controlados relevantes. Não é? Excelente, isso é um marco na história da medicina e é isso que vocês vão aprender, porque hoje, graças a Deus, né, muitos anos depois do Cochrane, vamos fazer agora 20 mais 20, quase 40 anos, vamos fazer 40 anos agora que ele falou essa frase e tem muita informação, muita evidência que precisam ser organizada, que já estão organizadas, por exemplo, na Cochrane Library, e o que não tiver organizado, você mesmo vai aprender a organizar, a utilizar essas fontes, porque são produzidos anualmente milhões de informações, né? E esse curso se propõe a passar para você. Quer dizer, são publicados atualmente cerca de 2 milhões de artigos por ano. Um profissional muito estudioso teria que estudar 30 artigos por dia para se manter atualizado em qualquer especialidade. Praticamente impossível. É preciso de um milagre. Esse milagre vocês vão saber aqui nesse curso como atingi-lo, não é? Quer dizer, como separar o joio do trigo, como ir nas fontes adequadas, como trazer eficiência para a sua atualização, para a sua prática e trazer segurança e eficiência para o seu tratamento. Por hoje é só, muito obrigado e a gente volta com a aula seguinte falando mais sobre esse assunto.